Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um programa aqui da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande, região do Santo Amaro. Hoje, nós, alunos do terceiro ano da graduação do curso de Letras, vamos estar conduzindo essa conversa aqui com vocês. Nosso tema hoje, então, é algo fundamental e que muitas vezes passa desapercebido durante o período em que estamos aqui dentro da universidade. Você já parou para pensar quem escreve o conhecimento que você aprende? Quem são os autores que estudamos? De onde vêm? Qual a cor deles? E qual é o gênero de cada um deles? Bom, essas questões são, a primeiro momento bem ínfimos, né? Porque o que isso tem a ver com relação à ciência que aquela pessoa está produzindo. Mas, na verdade, isso tem tudo a ver com a ciência que está sendo produzida ali. Não só produzida, mas também consumida, né? A conversa, então, de hoje tem esse tema fundamental, que é como o currículo reflete e reproduz estruturas de poder. Para isso, vamos analisar aqui dados reais coletados pela nossa turma, pautados usando o programa pedagógico em vigência dentro do nosso curso desde 2023 e a base curricular que ele nos oferece. Porque partindo da onde conseguimos falar com mais propriedade, né, partindo das bases do nosso curso, conseguimos entender melhor qual é esse conhecimento, como ele é produzido e quem são, né, os rostos e da onde parte esse conhecimento científico que vamos propagar dentro da nossa área. Porque se estamos aprendendo com esses autores, então vamos continuar a propagar necessariamente as suas ideias, porque é dali que estamos bebendo, não é mesmo? E se estamos bebendo dali, por que não refletir da onde parte, como parte, não é mesmo? Bom, para isso a gente se valeu da ação de extensão que foi realizada dentro da disciplina de itinerários científicos, sob a orientação da professora Amanda Danaga. Bom, a partir disso, a gente buscou, então, entender que tipo de autores a gente encontra dentro do curso de letras. E segundo o levantamento dos dados que coletamos, partindo novamente, né, do projeto pedagógico do curso, cerca de 71% dos autores são da América do Norte, Brasil e Argentina. Os outros 27% se concentram na Europa. Isso significa que apenas 1,5% do conhecimento legitimado vem da África, Ásia e Oceania. Deixe isso bem registrado, hein, galera? 1,5%. Agora você pode estar pensando, mas esses lugares realmente não produzem conhecimento importante. Errado. O que está acontecendo aqui é algo chamado de colonialidade do saber. É a continuação da colonização, mas não com armas e soldados. É com o conhecimento. A colonialidade do saber diz assim: o conhecimento válido é aquele que vem do Ocidente. Conhecimento africano, asiático e oceânico, bem, esse é folclore, tradição, cultura local. Mas conhecimento de verdade é aquele que merece estar no currículo, esse vem de lá, que seria exatamente da parte ocidental do mundo, dessa parte que majoritariamente povoa, então,
o continente americano como um todo. E o continente europeu também. Quando 71% dos autores vêm da América e 27% da Europa, estamos ensinando aos nossos estudantes, estão nos formando de maneira silenciosa, mas muito objetiva, que o mundo pensa em inglês, pensa em português e pensa em espanhol, mas majoritariamente de uma forma anglo-saxã. Muitas vezes acabamos pensando que o conhecimento científico é reduzido ao espaço de um laboratório, como é conhecido pelo senso comum. Mas o que estamos fazendo aqui é produzir ciência social e crítica, investigando como as estruturas de poder se manifestam no currículo, que é um artefato cultural e político. O campo das letras, ao estudar a linguagem, a literatura, as culturas, é fundamental para desconstruir a ideia de que existe um conhecimento neutro, entre aspas, ou universal. É aqui que se questiona, e a gente está buscando questionar, o cânone, que se mapeia de uma forma onde que a gente busca mapear esse silenciamento e que se produz a gente está buscando, então, no caso, produzir uma epistemologia crítica, essencial para essa descolonização do saber. Agora vamos falar de algo que talvez seja ainda mais incômodo: raça e etnia. Dos 264 autores analisados, 81,8% são pessoas brancas. Apenas 12,1% são pessoas negras, e aí seriam pretas ou pardas, e outros grupos étnicos raciais somam apenas 6,1%. Isso não é coincidência. Isso é história. Durante séculos, pessoas negras foram impedidas de acessar a universidade, de publicar, de ter suas ideias legitimadas. Intelectuais negros e negras, quando conseguiam escrever, frequentemente tinham seus trabalhos atribuídos a pessoas brancas ou eram simplesmente ignorados. E essa história não terminou. Ela continua nos nossos currículos. Quando 81% dos autores são brancos, estamos dizendo que a branquitude é a norma, que a branquitude é universal, o neutro, o padrão. Mas aqui está o ponto: não existe conhecimento neutro. Todo conhecimento vem de alguém, e quando esse alguém é majoritariamente branco, o conhecimento carrega as perspectivas, os interesses, os preconceitos de pessoas brancas. Uma perspectiva decolonial nos convida a fazer uma pergunta simples, mas profundamente revolucionária: quem foi silenciado? Quais pensamentos negros, indígenas e de outras origens foram excluídos desse currículo? Que conhecimento perdemos? Quais conhecimentos perdemos? Agora vamos falar de gênero. Dos autores analisados, 59,1% são homens, enquanto 31,1% são mulheres. Isso significa que, em média, para cada mulher autora, há quase 2 homens autores. Outro ponto-chave desse debate é essa desigualdade que não afeta todas as mulheres de maneira igual. Uma mulher branca tem muito mais chances de estar no currículo do que uma mulher negra. Uma mulher europeia tem mais visibilidade do que uma mulher africana. Isso se chama interseccionalidade. É a ideia de que as opressões não funcionam isoladamente. Elas se cruzam e se reforçam mutuamente. Quando você é uma mulher e negra, você não está apenas enfrentando sexismo, você está enfrentando sexismo e racismo simultaneamente. Isso tem consequências reais em quem consegue publicar, quem consegue reconhecimento e quem consegue estar no currículo. Mas é importante saber que este conceito de interseccionalidade não é novo. Ele foi cunhado em 1989 por Kimberlé Crenshaw, que investigou como as
as discriminações por raça, gênero e classe funcionam simultaneamente. Mas antes de Crenshaw, outras pensadoras negras já exploravam essas intersecções. Angela Davis analisou a convergência entre feminismo, antirracismo e luta de classes. Patricia Hill Collins desenvolveu a teoria da matriz de dominação para explicar como as opressões se entrelaçam. No Brasil, a gente teve a Lélia Gomes, que foi pioneira ao pensar a decolonialidade e a experiência das mulheres negras. Mais recentemente, a gente teve Djamila Ribeiro e Carla Acotirene, que expandiram essas discussões, enfatizando que a interseccionalidade é um posicionamento do feminismo negro frente às opressões heteropatriarcais. Na Argentina, a gente teve Maria Lugones, que desenvolveu a teoria da colonialidade de gênero, mostrando como o sistema colonial criou uma divisão de gênero específica que afeta principalmente mulheres não brancas. E todas essas nos mostram que não podemos entender a exclusão no currículo sem considerar como raça, gênero, classe e sexualidade funcionam juntas. Você pode estar se perguntando, tudo bem, os dados são ruins, mas por que isso importa? Importa porque o currículo não é neutro, o currículo é um ato político. Cada livro que escolhemos, cada autor que incluímos, cada perspectiva que privilegiamos é uma escolha. E essa escolha comunica mensagens poderosas aos estudantes. Se você é um estudante negro e 81% dos autores que você estuda são brancos, qual é a mensagem? Que pessoas brancas pensam melhor? Que pessoas brancas têm ideias mais importantes? Que pessoas brancas são um padrão? Se você é uma mulher e apenas 31% dos autores são mulheres, qual a mensagem? Que homens pensam melhor? Que homens têm ideias mais importantes? Agora imagine se fosse o contrário. Imagine que 81,8% das autorias fossem de pessoas negras. Imagine se 69% fossem mulheres. Como você se sentiria? Representado? Validado? Importante? Esse é o ponto. Representatividade importa, não porque números são bonitos, mas porque quem você vê no currículo comunica quem você pode ser, quem você pode pensar, quem você pode se tornar. Então, o que fazemos? Como descolonizamos o currículo? Primeiro, a gente precisa reconhecer o problema, como estamos fazendo nesse vídeo. Segundo, a gente precisa ampliar a diversidade geográfica. Precisamos incluir sistematicamente autores de África, Ásia, Oceania, não como curiosidade ou perspectiva alternativa, como conhecimento legítimo, importante e central da matéria. Terceiro, nós precisamos valorizar a intelectualidade negra. Precisamos estudar pensadores da África, pensadores da diáspora africana. Precisamos reconhecer que a produção intelectual negra é tão importante quanto qualquer outra. E quarto, incluir perspectivas indígenas. O conhecimento não é monopólio da academia ocidental. Povos indígenas produziram e produzem conhecimento sofisticado, complexo e valioso. Quinto passo, equilibrar gênero. Precisamos que mulheres representem pelo menos 50% dos autores e garantir que mulheres negras, indígenas e de outras origens tenham um espaço destacado. Mas aqui está o mais importante. Descolonizar não é apenas adicionar. Não é apenas colocar alguns autores negros, algumas mulheres, alguns asiáticos e dizer pronto, descolonizamos. Descolonizar é questionar a estrutura de poder. É perguntar por que alguns conhecimentos são considerados universais, entre aspas, e outros locais, entre aspas. Por que alguns autores são lidos em outras universidades do mundo e outros são invisíveis? Quem decide o que é conhecimento válido? Esse vídeo é um convite para educadores, para estudantes, para todos nós. Um convite para olhar criticamente para os nossos currículos, para perguntar quem está aqui, quem está faltando, por que está faltando. Um convite para reconhecer que o conhecimento é poder e que quando decidimos quem pode falar, quem pode ser ouvido, quem pode estar no currículo, estamos exercendo poder. Um convite para participar ativamente da descolonização. E isso é responsabilidade de toda a comunidade acadêmica. Um convite à transformação. Os números que vimos hoje, 71,2%, 81,8%, 59,1%, não são apenas estatísticas. São histórias de exclusão, são histórias de silenciamento, mas também são chamadas à ação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, converse com seus professores e colegas, questione o seu currículo e seja parte da mudança. Obrigado por assistir
e até o próximo vídeo.